Sejam bem-vindos ao De Olho no Peixe, como sempre, um convidado especial para falar do alvinegro mais famoso do mundo. Nesse espaço, nós conversamos com jogadores, com pessoas que estão no staff do Santos, não só de futebol masculino, como futebol feminino, outras modalidades, tudo que esteja diretamente ligado ao Santos Futebol Clube. E com a gente, o convidado é Marcelo Takayama, ele que é fisiologista do Santos, e neste momento em que nós temos aí uma pandemia no mundo, um futebol que tenta se ajustar a essa nova realidade, maratona de partidas num curto espaço de tempo, né? O futebol brasileiro já viveu muitas vezes a maratona, né? Mas não em tão curto espaço de tempo como nós temos acompanhado nesses últimos dias. E também o Santos que está próximo de uma viagem a La Paz, na Bolívia, que é o grande fantasma do futebol sul-americano, quando uma equipe que joga Libertadores ou alguma competição da Conmebol precisa jogar em La Paz. Marcelo, seja bem-vindo ao De Olho no Peixe, obrigado por nos atender. Queria que você falasse um pouquinho desse trabalho que a fisiologia faz para que a gente possa falar aí do seu trabalho e dessa preparação com o Santos. Seja bem-vindo. Muito obrigado, boa tarde a todos. Fico muito feliz pelo convite de poder conversar um pouco aqui com vocês, explicar um pouco mais sobre a ciência do futebol, a fisiologia que interage um pouquinho. Então, bom, para começar primeiro falando um pouco da fisiologia, a fisiologia é responsável principalmente pelo controle de carga dos atletas, tá? Então, a gente evita com que os atletas percam performance, seja por estarem cansados ou por estarem treinando pouco, tá? Então, é um meio de você sempre manter a performance ótima, e para isso a gente tem uma série de ferramentas, seja GPS, seja termografia, marcadores bioquímicos, enfim, é uma série de ferramentas para fazer a gente conseguir extrair dados de todos os atletas, seja de grupo, seja individual, para passar a comissão técnica para que a gente possa adaptar ao principal objetivo, né? Que seja um jogo, seja um campeonato, enfim, ou uma viagem, igual a gente vai ter agora, como você mesmo disse. Então, na realidade, são captações de dados para montar estratégias, adaptar sempre ao dia a dia e o que o treinador está pensando principalmente. Professor Caio Couto. Professor Caio Couto. A gente vai precisar fechar o microfone, Marcelo, um pouquinho, sem problemas. Isso. Professor Caio Couto, a sua pergunta ao Marcelo Takayama para que a gente dê sequência a esse bate-papo para entender um pouco mais sobre a importância da fisiologia no dia a dia do Santos e também, se você já quiser entrar também no mérito, fica à vontade dessa partida que o Santos tem para encarar o The Strongest na Bolívia. Primeiramente, bacana estar conversando com o Marcelo, profissional de alto gabarito, não é à toa, né, que ele veio fazendo, né, história dentro do clube, na base, e chegou até a equipe profissional, porque, é claro, é um cara capaz. O Marcelo, o Santos vem, amigo, de uma maratona, né? Você falou de coleta de dados, de estratégia, né, para passar para o treinador, né, o que ele pode ter de melhor na parte física em mãos ali para utilizar numa partida. E o Santos veio de um momento aí recente de 5 jogos em 10 dias, né? Foi a maratona aí mais recente do Santos Futebol Clube. E às vezes o torcedor fica naquela, poxa, por que o treinador não colocou, não escalou A, B, C, D, não escalou a força máxima, porque a gente precisa vencer o jogo, né? Ou às vezes o jogador X, ele tá chinelinho, ele tá segurando a onda, mas, poxa, você tem os números, você tem os dados. Nesses intervalos curtos, ô Marcelo, prioritariamente, o que a fisiologia trabalha na recuperação pós-jogo e qual o meio que dá o índice para ela, para ele chegar ao treinador e falar, o jogador A tem condições ou não tem condições?
Legal, Caio, bom estar falando com você de novo. É o que você falou, estou no clube há 10 anos, passei por todas as categorias e é uma honra poder estar no profissional e poder conversar com vocês também é incrível. Indo para a pergunta, é o seguinte, hoje a fisiologia ela tem que pensar a longo prazo, né? A gente tem que pensar na carreira dos atletas e nos campeonatos que ocorrem simultaneamente. Então, mais específico no pós-jogo, nós conseguimos fazer algumas avaliações individuais, tá, em que a gente consegue dizer se o atleta está com um desgaste muscular muito alto, seja com um marcador bioquímico bem simples, que é a CK, bem conhecida já no futebol, que é uma enzima que mostra o nível de inflamação muscular. Então, hoje no Santos, a gente pega de 24 e 48 horas após o jogo, para a gente saber como que o atleta está reagindo frente ao desgaste do jogo. E isso a gente compara com a própria sensação do atleta, né? E os locais de dor, se o atleta está com dor, se não está com dor. Cruzamos isso com dados de GPS também. Tá? Então, tudo isso é correlacionado. Distância percorrida, número de sprints, distância em alta intensidade, volume que o atleta jogou durante o jogo, quantos jogos ele está fazendo ao longo dessa semana, que foram 3, 5 jogos em sequência. Então, tudo isso é levado em consideração e cruzado com dados de carga interna, que é principalmente se o atleta está com dor, o quanto ele está com dor e quais são as chances de machucar. Visto isso, a gente bola estratégias sempre dentro do próprio departamento médico. Então, frente à fisioterapia, se algum atleta apresenta alguma dor ou algum cansaço exacerbado, a gente já traça uma estratégia de recuperação diferente para ele, tá? Além de passar isso totalmente simplificado para a nutricionista também ajudar com uma suplementação, para ajudar com uma alimentação diferente, para que a gente consiga otimizar esse atleta, seja um atleta mais jovem ou um atleta um pouco mais experiente, para a gente conseguir recuperar o atleta mais rápido possível. Porque hoje o atleta precisa desempenhar muito e desempenhar muito rápido. Então, a gente tem que recuperar os atletas muito rápido. A gente teve jogos em 48 horas. Então, a chance de dar algum problema é muito grande. Então, a gente sempre tem que otimizar isso, seja até logo após o término do jogo. Acabou o jogo, a gente já começa o processo recuperativo para que a gente consiga entregar para o treinador sempre todos os atletas o mais rápido possível e com a maior performance possível. Marcelo, é evidente que lidar com um grupo de futebol não é uma coisa fácil, né? É heterogêneo, cada um tem uma forma, né? Às vezes você tem jogadores da mesma idade, às vezes até de biotipos talvez semelhantes, mas que têm reações diferentes do corpo, assim a gente imagina. Eu lembro que lá em 2011, 2012, até 13, né, quando o Neymar teve no Santos, antes de ir para o Barcelona, eu lembro que conversando com o pessoal de departamento de fisiologia, eles ficavam surpresos com o grau de recuperação que o Neymar tinha. O cara podia jogar se precisasse todo dia e ele estaria pronto, e com o CK, que eu não sei ao certo como vocês às vezes falam em números, né? Mas não trazia riscos de lesão quando vocês mediam o CK do Neymar. Nesse grupo do Santos, você identifica algum jogador ou alguns jogadores que tenham essa recuperação que às vezes é surpreendente? Você tem um grupo heterogêneo, mas que você possa lembrar falando assim, caramba, como é que pode esse cara, velho? Esse cara se recupera muito rápido e não tem problemas, ao menos, em relação a essa recuperação? Tem alguém no grupo que chama atenção em relação a isso? Olha, hoje a gente tem no grupo atletas que se recuperam muito bem, né? A gente não teve que tirar muitos atletas por conta disso dos próprios treinamentos, tá? Então, não temos grandes problemas. Agora, algum atleta que chama a atenção por uma recuperação muito boa, o nosso zagueiro Kaique, que é um atleta jovem, o próprio Pará, que é o contrário, que é um atleta mais experiente, que se recupera muito bem, se recupera muito rápido.
Então, sim, o nosso time inteiro é uma característica de recuperação importante, até porque a média de idade é mais baixa e os atletas se recuperam muito bem. Mas o Pará se recupera bem. O Marinho é um atleta que, por conta da intensidade, também se recupera muito bem. É esperado que ele tenha um desgaste maior, mas ele acaba se recuperando mais rápido. Mas é um time inteiro que não dá trabalho nesse aspecto. Eu vou ser sincero que é um ponto forte nosso. A gente se recupera muito bem. É bem tranquilo. O Marcelo, eu queria aproveitar também, não tem como não fugir desse tema, mas é para que você possa falar mais para o leigo mesmo, para o torcedor do Santos, né, que está ansioso, esperando uma boa vitória do Santos contra o principal adversário dele, que é a altitude, não é o The Strongest, né, falando aqui só para nós, não é o Marcelo que está falando isso, gente, é o Caio que está falando. Mas para o leigo, porque a gente sabe que você tem dois caminhos para correr. Um que não é possível, porque o calendário é apertado, então não tem como você se aclimatar lá, você chegar com bastante antecedência. E o outro, né, que parece que é o que o Santos está buscando, é chegar no local do jogo algumas horas antes. Tu tem como explicar para o torcedor o motivo desse chegar a La Paz ali, momentos antes do jogo, ali, para ir diretamente para o vestiário, que seja, trocar de roupa e ir para o jogo, e não já, digamos assim, dormir lá no local da partida? Vamos lá, Caio, é exatamente isso que você falou. Tem duas estratégias possíveis, tá? Uma é de você chegar horas antes e a outra é de você fazer exatamente o que a gente vai fazer, de passar 2 dias antes, tá? Então, nós vamos para Santa Cruz de la Serra, que é, acho que 400 metros acima do nível de mar, que a gente está acostumado aqui com a cidade de Santos. E uma coisa muito importante que eu acho que pouco dizem, que falam que falta ar, né, na altitude. Na realidade, a quantidade de ar, ela é igual em qualquer lugar do mundo. Ela fica em 21% da pressão atmosférica. Então, o que muda é a pressão atmosférica. É um pouco mais baixa. Então, a partir do momento que você vai subindo mais, você tem uma menor quantidade de moléculas de oxigênio. E aí, por consequência, você tem menos oxigênio para que você consiga captar e transportar isso durante o exercício físico. Então, isso que dá a falta de ar, isso que causa tontura, isso que causa fadiga, uma série de coisas. O Santos, ele vai treinar, ficar 2 dias, se alimentar e uma série de coisas em Santa Cruz, então a gente não vai ter um desgaste grande, a gente vai conseguir se recuperar muito bem dessas ações. E aí sim, no dia do jogo, a gente vai, porque os principais sintomas da altitude, eles são começados a sentir imediatamente caso tenha algum problema, seja na alimentação, seja um atleta que não se sente muito bem, mas os principais sintomas começam a ser sentidos a partir de 4, 5 horas, quando você já está na altitude. E para você se adaptar a isso e não ter nenhum problema, é uma série de mais ou menos entre 10 e 12 dias. Então, não vale, hoje no calendário brasileiro, não tem como a gente ir 10 dias antes e ficar lá. Então, o mais certo é, sim, chegar o mais próximo possível do jogo e ficar o mais perto possível do jogo, da cidade do jogo, que não tem altitude, que é o caso de Santa Cruz de la Serra. Tá? Então, as estratégias são essas, fora ter oxigênio no vestiário, caso tenha algum problema, suplementação com ferro, que diminui a sensação de fadiga e melhora o transporte de oxigênio que você consegue captar, que vai ser menor, você tem que transportar e utilizar ele muito bem. Então, a utilização de ferro, a utilização de eletrólitos também para ajudar nessa circulação sanguínea, cafeína, fazer uma hidratação é muito importante. Manobras de respiração, a gente está treinando isso nos atletas, tá?
Porque a partir do momento em que você tem menos oxigênio e você tem uma ação de intensidade, é esperado que o atleta aumente a frequência respiratória dele. Então, para isso, nós estamos explicando qual é a melhor maneira que o atleta pode respirar para ter a sua recuperação pós-ações de intensidade. Senão, ele aumenta muito a frequência cardíaca, faz uma hiperventilação e ele acaba cansando por não conseguir respirar da maneira adequada. Então, nós que eu digo, o departamento médico, e nisso entre os fisioterapeutas, eles estão ensinando ali junto com a preparação física a melhor maneira do atleta até se respirar durante o jogo. Então, para vocês terem uma ideia, que é realmente uma sequência de estratégias muito grande, né? Desde aqui de Santos até a hora do jogo. É bastante coisa. Muito bacana mesmo a gente poder entender melhor a importância da fisiologia no dia a dia, que muitas vezes as pessoas, os torcedores exatamente, não têm ideia do que se passa nos bastidores, né, para que o time entre em campo. É um trabalho feito literalmente em equipe, né, que não se restringe apenas àqueles 11 que estão em campo. Além da comissão técnica, tem todo um staff que o Marcelo faz parte, tem nutricionista, tem uma série de profissionais, fisioterapeutas, médicos, enfim, todos estão trabalhando em conjunto e é preciso, principalmente para um jogo tão importante e numa situação tão atípica, que é a altitude de 3.600 metros da cidade de La Paz. Caio Couto, sua pergunta derradeira ao Marcelo, que está com a gente aqui, fisiologista do Santos, participando do De Olho no Peixe. É claro que eu vou falar aqui não é para o Marcelo dar palpite no trabalho do Diniz, não é isso. Mas, olhando pelos olhos da fisiologia, seria importante para o Santos, em estratégia do jogo, tentar ter uma posse de bola maior. Isso acho que você pode falar para o técnico. Ó, se a gente tiver mais um pouquinho da bola, isso aí é bom para a gente, que a gente vai, digamos assim, conseguir aumentar o nosso gás aí ao longo dos 90 minutos, fora todas as estratégias que estão sendo colocadas, do que de repente a gente ter um jogo com o Santos com um bloco mais baixo, a bola o tempo inteiro lá no pé do The Strongest, né, e eles subindo as linhas e o Santos muito distante do seu objetivo, que é o gol, né, porque aí o atleta vai dar um sprint, aí tem toda essa situação que você explicou para ele recuperar. Então, uma estratégia também, se a fisiologia pudesse contribuir, né, de uma forma com o corpo técnico, seria isso? Pô, se der, professor, é bom a gente conseguir ter uma estratégia de segurar mais a bola no nosso pé, para a gente poder respirar, descansar? Hoje, Caio, a tecnologia que a gente usa, ela consegue nos dar dados bastante importantes, e esses são deles. Hoje eu consigo ver em tempo real até a distância entre um atleta e outro. Então, quando a gente pensa na linha de 4, eu consigo saber qual atleta está mais distante do outro, eu sei qual é a tamanho da compactação dos atletas, tudo isso em tempo real. E hoje a literatura nos aborda e nos diz que quando se tem a bola, você percorre distâncias menores e com uma intensidade um pouco mais certeira, né? Você deixa de correr errado atrás da bola por estar com ela. Então, teoricamente, sim, você se desgasta menos quando você tem a bola. Sem falar que você corre um risco menor de tomar gol, né? Então, mas o Diniz, ele, com certeza, a gente conversa sobre isso, e um dos principais aspectos do modelo de jogo dele é sempre ter a bola, né? Ele mesmo diz isso bastante para os atletas, e ele é um cara bastante consciente, vem dando treinos muito bons, com bastante intensidade, com volume adequado para a gente ter uma capacidade física importante para superar o jogo nessas dificuldades, né? Então, mas tenho certeza que o modelo de jogo dele se mostrou muito eficiente agora, com pouco treino, mas já conseguimos fazer ações de gol com o que ele treinou, e agora com a semana inteira de treinamento, tenho certeza que seremos muito mais eficientes do ponto de vista técnico e do ponto de vista físico, porque lá é um jogo em que não se pode errar, e tem que, quando tiver chance, tem que fazer o gol, porque vai fazer a diferença. Marcelo Takayama,
é fisiologista do Santos Futebol Clube e o nosso convidado do De Olho no Peixe. Marcelo, muito obrigado por ter disponibilizado um tempo aí da sua agenda. A gente sabe que é corrido, né? Tem uma série de compromissos. O Santos está numa semana cheia e é cheia de trabalho, né? E agradeço muito você ter topado aí bater esse papo para que o torcedor e o santista que fica ligado no De Olho no Peixe possa ter as suas explicações. Valeu mesmo e até uma próxima, Marcelo. Muito obrigado, eu que agradeço o convite. Sempre bom conversar com pessoas que entendem de futebol, principalmente entendem muito do Santos Futebol Clube. É uma honra estar aqui com vocês. E sempre que precisarem e quiserem bater um papo, podem me chamar, com certeza que eu venho.